Se disse que antes da vinda do Senhor se levantaria um homem chamado William Marion Branham, o qual seria conhecido por seu ministério na costa ocidental da América. Ainda que estranho, porém certo, seu ministério tem sido melhor recebido no Ocidente. E Deus tem concedido que poderosas maravilhas tenham sido feitas neste lugar. O livro Profeta do século XX, página 35 de Lee View, ok? Sucessor aí do nosso profeta conhecido que nós estamos tratando aqui. Nosso não, hein? Meu não. É do pessoal do Tabernáculo da Fé. Bem, é importante destacar nesse ensino que estamos apresentando para você que de uma maneira equivocada, alguns opositores da fé reformada no Brasil, eles poderão querer levantar futuramente, quem sabe quando eu morrer, ou quando, sei lá, daqui a 20 anos, 10 anos, 5, 1 ano, sei lá, né? Eles vão querer levantar outro espantalho, que o que eles mais gostam de fazer são espantalhos, tá? Da fé reformada. Mas eles vão dizer então que William Marion Branham, ele cria sim na doutrina bíblica da eleição e da predestinação. E antes que eles se levantem, eu vou deixar aqui para vocês esse estudo, certo? Mostrando para vocês o equívoco deles, dos apologetas arminianos, quando eles fazem as suas declarações de que sim, existem seitas monergísticas, seitas que acreditam na predestinação bíblica, ok? Infelizmente, por sites de apologética católica, nós vemos aí esses espantalhos, né? E pode também surgir no meio evangélico porque eles odeiam a doutrina bíblica, né, da eleição. Bem, se não bastasse os inúmeros espantalhos que se levantam contra o Evangelho de Cristo, eles também chamam a fé reformada de fatalismo, que a fé monergística ela é fatalista. Isso daí é algo que nós vemos frequentemente expressado nos escritos dos sites arminianos, tá bom? Agora, já refutei isso várias vezes, e existem livros reformados que refutam essa ideia dos arminianos de que a fé reformada é fatalista, e então você pode procurar aqui no canal que você vai perceber essa grande falácia dos teólogos arminianos. O problema é que os arminianos estão em rota de colisão com as escrituras sagradas, porque eles fazem os maiores marabalismos possíveis para negar essa doutrina, explicam livre-arbítrio por graça preveniente e vai indo por aí, todos esses inventos para poderem desacreditar o que a Bíblia diz, tá? Como afirmamos, alguns apologetas arminianos podem declarar que William Marion Branham acreditava na doutrina bíblica da predestinação. Veja, por exemplo, quando você pega um dicionário como esse aqui, ó, Dicionário de Religiões e Crenças e Ocultismo, que inclusive, por sinal, é um dicionário muito bom, tá? Já não fabrica mais, é pela editora Vida. Ele é um dicionário de 1993 no inglês e no Brasil ele foi lançado no ano 2000, tá? Então, quando você pega um dicionário desse, você vai perceber que aqui diz, certo, na página 48, de que William Marion Branham acreditava na doutrina da predestinação, tá? Diz aqui, um dia eu vi sobre um profeta cuja mensagem dirigida a nós vinha diretamente da Bíblia com a palavra, assim diz o Senhor. Eu pensava que aqueles dias tinham terminado e que todos os profetas de Deus estavam mortos. O Senhor, entretanto, fez sua vindicação, uma coluna de fogo sobre a sua cabeça. Ele pregou a predestinação e o batismo em nome de Jesus. Então, conforme está aqui neste dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, diz que ele pregou a predestinação. Faltou, né, aos autores uma pesquisa mais aprofundada
para explicar ao público, já que nós falamos com o público, seja através da literatura ou através de vídeos, a responsabilidade que nós devemos ter com informações corretas é algo muito sério mesmo, porque diz a Bíblia que pelas suas palavras será justificado ou pelas suas palavras serás condenado. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande quando falamos com o público, ok? E, então, volto a dizer, que tipo de predestinação William Marion Branham acreditava, né? O que os apologistas arminianos do Brasil ainda não perceberam é que não existe seitas ou falsas religiões que sejam calvinistas. Mas, ao contrário, todas são arminianas em seus pontos doutrinários. Tá? Então, quando nós investigamos, por exemplo, essa questão do fatalismo, só para... eu não vou refutar essa questão do fatalismo porque não é o foco do vídeo. Mas existe um livro chamado A Doutrina Bíblica da Eleição que diz o seguinte: dentre os pontos da obra, vale destacar a maneira como Kuyper costura os aspectos corporativos e individuais da eleição divina e a sua explicação do porquê de sermos eleitos em Cristo. Seu argumento mostrando como a eleição bíblica difere de fatalismo e os resultados práticos da pregação correta da eleição para a igreja. Então, como dizer para vocês, os teólogos arminianos são mestres em fazer espantalhos de dizer inverdades concernente à teologia reformada, porque eles detestam, abominam, odeiam. Não só eles, né, mas como os ímpios também odeiam. Isso deveria fazer eles refletir que alguma coisa está errada na mentalidade deles, mas tudo bem, né? Aí é um problema pessoal deles. Mas o problema não é dizer que o William Marion Branham ele praticamente ensinou a doutrina da predestinação. A questão é a pessoa provar que tipo de predestinação que ele ensinou. Aí é que está o foco, ok? Quando você lê as obras de William Marion Branham, você não vê ele ensinando a eleição incondicional, né? Ou seja, que Cristo morreu apenas pelos eleitos, e nem o ensino da perseverança dos santos. Ele não ensinou a graça irresistível, ele também não ensinou que existe uma predestinação da forma, ele não ensinou que existe a predestinação da forma como ensinaram os reformadores, mas ele ensinou da forma como os arminianos acreditam, ou seja, pela presciência somente. Ok? Então, os ensinos de William Marion Branham não batem com as doutrinas da graça, inclusive o ensino da predestinação. Tá? Então ele não ensinou nada disso, ele não ensinou a graça que é irresistível, ele apenas ensinou um tipo de predestinação de que Deus separa cada eleito de cada nação, e isto aí é um ensino bem vago, né? Até os arminianos, eles creem nisso, ou seja, que Deus vai tirar os eleitos de cada nação, certo? Agora, o que eles creem é que Deus tira os eleitos de cada nação, tá? O pessoal do Tabernáculo da Fé ensina que Deus tira os eleitos de cada nação com base na previsão da fé. Olha, isso te lembra alguma coisa? Né? Lembra o que? A teologia arminiana. Porque é igual. Ok? Então isso não é predestinação monergística e nem bíblica. Isso é arminianismo. Tá? Então os autores da obra, tá? O Dicionário de Religiões e Crenças e Ocultismo, que é George Mather e Larry Nichols, eles falham em sua pesquisa, tá? Nesse ponto, tá bom? Eles falham e não apresentam as citações, tá? Qual é as citações que eles têm aqui no livro? Nenhuma, tá? Isso não tem validade, tá? Isso aí é uma informação temerária, não tem nenhuma validade, tá? Não importa quem seja a autoridade que escreveu o livro, tá? O importante são as fontes primárias, tá? O apologista, ele tem que documentar as suas afirmações, tá? Ou seja, as fontes. Quais são suas fontes, tá? E ainda assim, o apologista ou pesquisador, ele deve consultar
mais de 2 fontes, se possível 3 ou 4 fontes, ok? E sobre o mesmo assunto, para que ele possa averiguar a verdade. Então, essa afirmação dos apologistas aqui, George Mather e Larry Nichols, nesse caso, eles foram infelizes. E a sua pesquisa falhou, tá? Pois a predestinação ensinada por Marion Bran é uma interpretação arminiana, tá? Arminiana. E ela está nos moldes, não dos teólogos reformados, mas nos moldes dos teólogos arminianos. Ok? Basta a pessoa ir atrás das fontes. Precisamos, então, sempre consultar essas fontes primárias e não somente secundárias ou terciárias, como fazem muitos apologistas do Brasil que têm preguiça. Precisamos gastar muito tempo e ler obras das seitas. Percebo que, à exceção do saudoso pastor Nathanael Rinaldi, que tive o privilégio de andar com ele por muitos anos, poucos são os apologistas dessa era pós-moderna que tiram tempo para ler material de seita, né, e trazer informações precisas, pois o verdadeiro apologista ele precisa ler material sectário, entende?